Será o racismo apenas possível de maioria para minoria ou poderá afetar qualquer um de nós? O racismo é uma ideologia, uma prática ou ambas? E afinal de contas, o que significa racismo estrutural? Hoje tentamos responder à questão: o que é o racismo? O meu nome é Henrique Guerreiro e convido-vos a juntarem-se a mim e ao Ruben Chama neste 19º episódio do Razoavelmente. Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio do Razoavelmente. O meu nome é Henrique Guerreiro e estou aqui hoje com o Ruben Chama. Olá a todos. E vamos discutir um tema polémico, não é, Chama? Polémico, sim. Atual e ao mesmo tempo intemporal. Porque este tema sempre tem existido na história da humanidade e provavelmente discussões e algo nos sobre diz ele. que vai continuar a existir, Exato, não é? e vai continuar, nem que seja a discussão sobre ele, mesmo que a prática nós esperamos que desapareça, né? Que é o tema do racismo, né? Então, e nós, quando estamos a discutir um tema, especialmente quando abordamos esse tema a primeira vez, uma das perguntas mais importantes que devemos fazer é: o que é que nós estamos a discutir exatamente? Exatamente, porque muitas vezes as pessoas estão a discutir e estão a usar os mesmos termos, mas a querer significar com eles coisas totalmente diferentes. Portanto, é mesmo importante clarificar definições, não é? Portanto, eu vou-te perguntar a ti, Chama, o que é o racismo? Uma grande pergunta. E como grande pergunta que é, o que eu fiz, o que é que nós fizemos foi também pesquisar o que é que entidades com alguma autoridade dizem de uma forma mais ou menos que é aceito pela maior parte das pessoas, essa definição. Nós pesquisámos, por exemplo, na Enciclopédia Britânica, mas o Nacional Dicionário dá mais ou menos a mesma definição e pode ser o nosso ponto de partida de definição. Exato. Para um ponto de partida de discussão. Portanto, partamos desta definição que o dicionário propõe. Primeira definição: teoria que defende a superioridade de um grupo sobre outros, baseada num conceito de raça, preconizando particularmente a separação destes dentro de um país ou região, segregação racial, ou mesmo visando o extermínio de uma minoria. Portanto, esta é a primeira definição possível. Segunda definição: atitude ou comportamento sistematicamente hostil, discriminatório ou opressivo em relação a uma pessoa ou a um grupo de pessoas com base na sua origem étnica ou racial, em particular quando pertencem a uma minoria ou a uma comunidade marginalizada. Ou seja, então podemos dizer que temos aqui em sumário uma primeira definição que tem mais a ver com a teoria, né? Uma coisa mais teórica e mais do que é que eu acredito sobre a raça, nomeadamente eu dizer uma crença, sim. Exato, uma crença, portanto que há uma raça que é superior a outra. Normalmente a que é superior é a minha, para as pessoas que pensam assim. E depois a segunda tem mais a ver com uma atitude que eu tenho, ou seja, eu discrimino outras pessoas. Olha, tu não vens à minha loja porque és desta raça, ou eu não quero ser teu amigo porque és desta raça. Sim, e apesar de serem coisas diferentes, não é? A crença e a prática normalmente estão de mãos dadas, não é? Exato. Portanto, é difícil. Nós conseguimos perceber que não são claramente independentes, porque as pessoas normalmente que praticam uma destas coisas também praticam a outra. Mas conseguimos perceber ainda assim que são diferentes. Porque, por exemplo, eu consigo consigo imaginar uma pessoa que diz assim: olha, a minha raça é superior, mas eu não acho que não acho que isso deva ser usado para discriminação. Embora eu acho que isto seja raro, né? As pessoas normalmente que acham que a raça é superior também acham que de alguma maneira essa raça tem mais direitos e mais deve ser mais preservada para construir uma sociedade em que aquela raça é mais numerosa e a sociedade é melhor. O clássico nazismo é isso que defende. O pensamento nazista, exato. Mas depois também é possível conceber, e aí acho que ainda é um bocado mais difícil, uma pessoa que age de forma racista, mas que não acredita necessariamente no racismo. E muitas das pessoas que agem de forma racista, ou algumas, tentam dizer isso. Ou seja, dizem assim: não, eu ajo, por exemplo, eu defendo as pessoas da minha raça porque eu tenho um pensamento, digamos, tribalista,
em que cada pessoa deve defender aqueles que são iguais. Portanto, eu não acho que a minha raça é melhor, mas acho que eu tenho o dever de defender a minha, os outros têm o direito de defender a deles e no fim vamos ver quem é que ganha. Pronto. Sim, pois. Ah, Mas essa ideia é muitas vezes retórica, a ideia de não achar que são melhores que os outros, não é? Exato, claro. De facto é uma visão. O termo tribalismo acho que é bem aplicado, não é? Uma visão muito antiquada do que é ser humano. Mas sim, o racismo tem muito estas formas de ser. Mas é importante também indicar aqui uma questão que muitas vezes usamos diferentes óculos e depende. Ou seja, não é racismo uma violência que acontece entre duas pessoas de raça diferente, necessariamente. Por exemplo, se eu for uma pessoa de raça, vamos supor aqui em Portugal, por exemplo, eu sou uma pessoa de uma certa raça, vou a um atendimento público, sou mal atendido por uma pessoa de outra raça. Não fui necessariamente alvo de racismo. Posso ter exatamente. sido. Exato. Pode ser, mas não é necessariamente o caso. E às vezes a discussão prende-se um pouco logo. São de raças diferentes? Pronto, é racismo. Não é condição suficiente para que se possa chamar racismo. Porque a razão de eu ter sido maltratado pode até ter sido a pessoa estar muito mal disposta naquele dia. Pode ter apanhado um grande trânsito. Exato. Sim, exatamente. E a tua raça não ser absolutamente irrelevante para a questão. Mas se a pessoa me tratou mal de propósito porque eu sou daquela raça, então eu fui alvo de racismo. Aí é racismo, exatamente. E eu creio que nós estamos a apertar um conceito de racismo. Porque hoje em dia dão outra definição de racismo, dizendo que, por exemplo, é impossível uma minoria ser ela, portanto, a agressora em termos de racismo, ser ela ser a minoria racista, porque a maioria é que pode ser, numa dada região, numa dada cultura, é que pode ser racista, ou seja, só aquele que tem poder é que pode ser racista. Isto, eu acho que isso já é uma visão um pouco politizada sobre a questão. Qualquer atitude entre duas pessoas de raças diferentes que seja uma atitude negativa relativamente à outra pessoa, baseada na sua raça, acho que isto é que é a condição suficiente para garantir que há racismo. E não dizer se é a maioria, se é a minoria. Exato, aliás, porque isso até levaria a alguns absurdos do género. Vamos supor que eu sou racista e que eu não gosto de pessoas de raça X. E aqui em Portugal essas pessoas são uma minoria, então eu trato-as mal. Mas depois vou para um país onde elas são a maioria, trato-as mal à mesma, mas já não sou racista. Isso não faz muito sentido. Excelente observação. É mesmo isso. É estes absurdos que às vezes este tipo de mentalidade pode levar. E isso leva-nos a uma coisa, que é uma ideia que é de racismo estrutural. Que ele pode existir. Queres definir o que é que... O racismo estrutural é dizer que não são apenas as atitudes dos indivíduos, mas que as próprias instituições e as próprias leis são racistas. Ora, isto pode ser verdade em alguns contextos. Por exemplo, se vemos no apartheid... Exato. Ou na segregação nos Estados Unidos. Exatamente. Portanto, são dois casos em que, de facto, existia um racismo que não era só por parte de indivíduos... ou do conjunto desses indivíduos, mas era que se refletia na própria estrutura da sociedade. Estava institucionalizado, no fundo. Estava institucionalizada, exatamente. Agora, mas dizer que, por exemplo, cá em Portugal, que há um racismo estrutural, eu creio que é uma situação um pouco mais difícil de dizer. E isso é uma questão que acho que é importante refletir sobre ela. Se calhar quem nos está a ouvir, nós não sabemos quem nos está a ouvir, esperamos que nos esteja a ouvir muitas pessoas. Exato. E pessoas de opiniões distintas. E nós estamos aqui a fazer uma proposta e gostávamos que refletissem connosco sobre esta questão premente que é o racismo. E algumas pessoas, eventualmente, colegas meus, por exemplo, eu lembro de ter já algumas conversas na minha Faculdade de Letras, Universidade de Lisboa, de algumas pessoas acreditarem de facto que existe um racismo estrutural e que isso se reflete nas leis e de facto acho que na Constituição Portuguesa, nas leis e nas próprias instituições,
Não há. Isso não existe. Agora, Sim. uma coisa que acontece, e que eu acho que isto é interessante, é que, de facto, as minorias étnicas, em particular, por exemplo, que é a maioria, em termos de minoria, as de origem negra, africana, têm existido em Portugal, em grande parte, numa classe social muito baixa. Exato. Não é? Se fizermos uma perspectiva da história, não é? Foi abolida a escravatura, não é? Mas ela ainda tem Mas efeitos. ainda tem efeitos e teve efeitos durante muito tempo. E aí as pessoas africanas, a maior parte, salvo raras e boas exceções, mas a maior parte, o que é que faziam? Faziam os trabalhos mais baixos das classes económicas, não é? Exato. E isto mesmo depois do 25 de Abril, por exemplo, mesmo as pessoas, e muitos que vieram para Portugal, mantiveram-se nessa classe económica mais baixa. E o que é que acontece? Temos problemas económicos que não permitem elevadores sociais. Ou seja, elevadores sociais é o quê? É alguém que apanha um elevador, vai para o quinto andar. Ou seja, é alguém que tem Só uma extrato capacidade social. de mudar de extrato social, de extrato económico, de condição económica. Exato. Mas a realidade é que é muito difícil sair em Portugal. E o que acontece é que as segundas, as terceiras, as quartas gerações e as quintas não partiram das mesmas condições, algumas delas, que outras pessoas partiram. Exato. E isso levou, e estão colocadas em bairros sociais, ou seja, há um fator de marginalização, há um fator que leva Pois é um as bocado um pessoas a não... ciclo vicioso, não é? Exatamente, Por exemplo, porque se eu depois vou não a um têm sítio... referentes. Porque não Pois. têm referências. Não, e é um bocado assim. Se eu vou a um sítio, não é? E vejo... E nós sabemos que a pobreza e esse tipo de coisas estão associadas ao crime e esse tipo de coisas. Portanto, Exatamente. se eu vou a um Sim. sítio e observo... Se eu for a um bairro pobre, não é? A um bairro onde há problemas sociais, seja qual for a maioria racial que lá há, é muito provável que haja crime, não é? Nós sabemos que isso é verdade. Portanto, se houver muitos problemas sociais e pobreza devido a esses fatores todos que tu disseste, for mais incidente em pessoas de certa raça ou etnia, é normal que essas pessoas depois também acabem por ter índices maiores de criminalidade ou do que for, por causa desses fatores, não é? E depois o que é que vai acontecer? Um observador externo que não pensar muito no assunto, pensa assim, eles fazem aquilo porque são daquela raça. Exatamente. E é uma questão muito relevante em filosofia fazer a distinção entre correlação e causalidade. E em matemática isso também é importante. Exatamente. A filosofia e a matemática estão... Ou seja, qualquer raciocínio lógico, isto é muito importante. E quando observarmos o mundo, nós temos de ter sempre cuidado para fazer esta distinção. E o que é que isto é? Para quem possa não estar lembrado ou não saber. Há coisas que podem estar correlacionadas ou estarem a acontecerem ao mesmo tempo, mas não estarem relacionadas. Por exemplo, vamos imaginar que me dói o joelho cada vez que há um arco-íris. E eu vou um exemplo que me veio agora, mas não são. Mas no passado, muitas vezes, o homem fez esse tipo de correlações. Por acaso, esse tipo de coisa já de certeza que já houve alguém que, se tu olhares para a vida da pessoa, havia uma correlação positiva entre a dor de joelho e o arco-íris. Por acaso? Não, mas a questão não era. Mas depois fomos a ver, não era a questão do arco-íris. Não era o arco-íris que causava a dor nos joelhos. O que acontecia era que, eventualmente, quando estava o arco-íris, estava a chover e a umidade fazia dores nos joelhos. Exato. Então, a causa da dor nos joelhos não era o arco-íris. Portanto, a causalidade era entre a umidade e o joelho. E não o arco-íris. Portanto, podia estar arco-íris ou não. Ou seja, não há uma relação que aparece ao mesmo tempo, mas não há uma causalidade. Então, o que é que nós queremos dizer com isto? É que há fatores que têm que ver com o facto de alguém pertencer a uma minoria étnica e de estar e de ser ladrão, de ser isto ou ser aquilo, mas isso não faz com que seja necessária a relação entre pertencer a essa raça e ser violento. Exato. Mas nós, humanos,
se não tivermos cuidados, nós temos o instinto de fazer este tipo de relações como se fossem causalidades. E isso, termos atenção a isso, E aí vai caímos nos no ajudar. perigo do racismo. Exatamente. Mas estava só a dizer que esta questão do elevador social é muito importante. E também da questão do referente, da falta de referentes. Como tu disseste há pouco, é um ciclo vicioso. Se as pessoas não têm referentes, se as pessoas nascem em pobreza e os seus pais são pobres e tudo mais, e os referentes que têm são pessoas marginais ou marginalizadas, como muitas foram, então eu vou tornar-me um marginal. Exato. E assim sucessivamente. Portanto, aqui também a importância de referências fora destes estratos para o desenvolvimento das pessoas. Mas sobre isto é uma questão que mais à frente poderemos falar, sobre o estigma, a importância do estigma, mas falaremos noutro podcast. Exato, e nós vamos falar como é que pode-se tentar sair desse ciclo, tanto uma perspectiva de como sociedade e como cristãos. Portanto, ainda há muito para falar sobre isto. Nos próximos podcasts vão poder ouvir falar ainda sobre este tema. Por hoje ficamos com a definição do racismo e no próximo podcast vamos falar exatamente sobre a relação entre o racismo e o cristianismo. Portanto, espero que estejam cá no próximo podcast. A spoiler alert, a relação entre cristianismo e racismo é que o cristianismo não pode ser racista. Atenção, esse é só um spoiler. Exato, acho que... eu achava que não era assim, mas já que me estás a dizer... Exato. Sim, já agora fica esclarecido. Exato. Portanto, espero que tenham gostado e até à próxima. Já nos segues no Insta? Podes seguir todas as novidades na página razoavelmente.podcast.